rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, o Chitãozinho e o Chororó lançaram um ratinho para possível candidato à presidência do Brasil. Mas vocês sabem o que aconteceu da última vez que o Paraná lançou alguma coisa? Vocês sabiam que o ex-presidente conservador Jânio Quadros foi deputado federal pelo Paraná 2 vezes? E por que o Moro não conseguiu ser deputado federal por São Paulo? E por que a campanha de Ratinho para presidente vai ser com slides? Será que ele vai lançar o programa DNA para todos? Saiba tudo isso aqui na Rádio Cultural Maria Bugra, no Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo. No Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo, o Chitãozinho e o Chororó lançaram um ratinho a candidato à presidência da República. Bom, não foi bem num rancho, mas no Babu Hotel, em Foz do Iguaçu, no dia 1º de agosto. Segundo a reportagem do portal Banda B, no hotel estavam deputados federais do PSD e hóspedes. Eu fico pensando na surpresa dos hóspedes se eles gostassem de jazz ou houvesse lá algum formado em letras. O cara acorda no hotel, o que está acontecendo aqui? Que barulheira é essa? É o Chitãozinho e Chororó lançando o ratinho para a presidência. E o cara, puta que eu pariu, o que eu fiz para merecer isso? Pode arrumar minhas malas, vou para um hotel perto da rodoviária. Muitos subestimam o curso de letras, mas duvido que alguém que tenha lido A Montanha Mágica de Thomas Mann ouça o sertanojo universitário. Só por isso já valeria a pena. Mas no show lá dos Agroboys, logo depois que a dupla lançou o Ratinho para a presidência, dizem que eles cantaram o grande clássico sertanejo Evidências. Faço tipo, falo coisas que não sou, mas depois eu nego. Esse encontro para nós está sendo muito importante porque a gente veio aqui, né, declarar o nosso candidato à reeleição do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas há pouco tempo, o Chitãozinho tinha outro candidato. O Bolsonaro era o candidato mais sertanejo do Brasil, tá bom. E eu que pensei que ele era o candidato dos grandes ruralistas que não pagam ICMS nas exportações. Mas vamos dar uma conferida através do Josias de Souza no site UOL, como os cantores sertanejos universitários viviam sem a Lei Rouanet no governo Bolsonaro. Isso se transformou, Fabiola, num escândalo. É um escândalo o que está acontecendo. E, curiosamente, esse escândalo veio à tona porque um desses sertanejos, o Zé Neto, deu um tiro no pé, a pretexto de atacar a cantora Anitta. Ele disse que nós não dependemos de Lei Rouanet, nossos shows são bancados, financiados pelo povo. Agora nós estamos verificando que é o povo mesmo que paga. E, às vezes, um povo pobre, que tem outras necessidades, ou há casos em que esses shows estão sendo bancados com verbas que deveriam ir para a educação. Aqui é uma obra de infraestrutura. Há um outro caso de uma prefeita do interior da Bahia que aparece com um vídeo no YouTube dizendo que é fã do Gustavo Lima, que o sonho dela era conhecer o Gustavo Lima. Aí ela abre os cofres da prefeitura para contratar o Gustavo Lima. São contratos milionários. Então não está em questão aqui, primeiro, se o sujeito é bolsonarista, se não é bolsonarista, se o Gustavo Lima acha que um show dele vale R$1.200.000, como algumas prefeituras se dispuseram a pagar, algumas até pagaram. Não tem nada disso está em questão aqui. Gustavo Lima pode cobrar quanto ele bem entender pelo show dele, desde que o dinheiro saia de um contrato privado. Se tiver uma empresa, uma pessoa física querendo contratar um show desse, pague o que bem entender. Se o Gustavo Lima acha que vale isso e há no mercado quem se dispõe a pagar, problema dele e de quem está contratando. Mas estamos falando aqui de municípios pobres,
Estamos falando aqui de verbas de orçamento secreto. Tem deputado federal mandando dinheiro com uma emenda que se convencionou chamar de emenda PIX, manda para a prefeitura, o cara faz o que bem entender. Dinheiro público, dinheiro federal, para o sujeito contratar show de sertanejo, ora, francamente. A última vez que o Paraná tentou lançar alguma coisa, não deu muito certo. E foi o lançamento da nau Capitânia, do Rafael Greca, quando era ministro do Turismo, em 1999, na comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil. Segundo o acervo do jornal O Globo, de 20 de abril de 2017, abre aspas, a construção de uma réplica da nau Capitânia acabaria se transformando num dos maiores micos do período e tema de diversas charges de Chico Caruso. Na festa oficial, em 22 de abril de 2000, em Porto Seguro, as manifestações que terminaram em violência contra os índios e sem terra também mereceram o registro do cartunista. Aqui no Brasil, quando a direita lança alguma coisa, sempre sobra para os índios e sem terra. E geralmente o que a direita lança é gás lacrimogênio e borracha no lombo dos pobres. Ainda segundo o acervo do jornal O Globo, abre aspas, no dia 26, Chico publicou a charge direto da capitania, a nau dos insensatos, que mostra a embarcação afundando com o Greca a bordo. No dia seguinte, manteve o tema, mostra a capitania submersa com o título As grandes conclusões a que chegamos. Portugal jamais descobriria o Brasil. Segundo o jornal Folha de São Paulo, de 27 de agosto de 1999, o Ministério do Turismo gastou 2,3 milhões para terminar a nau. Vamos ver um vídeo que o internauta fez sobre o assunto. Pessoal, essa aqui é a réplica da nau Capitânia. Lembra que foi feito pelo ministro na época, Rafael Greca de Macedo. Foi gasto milhões aí para fazer essa obra e no fim ela não teve navegabilidade, né? Ela não conseguiu, quase adernou. E aí trouxeram ela aí aos trancos e barrancos para cá e ela ficou atracada aqui no museu da Marinha, no Rio de Janeiro. Que vergonha, hein, senhor Rafael Greca? Como se traz uma caravela aos trancos e barrancos da Bahia para o Rio de Janeiro? E por que não trouxeram para o Paraná? Nem o próprio Greca quis de volta a caravela que ele fez. Vocês imaginem como o Pedro Álvares Cabral iria explicar isso aos portugueses. Chegamos ao Brasil aos trancos e barrancos. Mas o atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca, afirmou ao jornal Gazeta do Povo que a nau não afundou como a televisão andou dizendo. Vamos ver o que o Greca diz. A vela dos 500 anos do Brasil nunca afundou. Você pode passear nela. Ela espera por você no cais da Praça Mauá, no Museu da Marinha Nacional, na frente da Igreja da Candelária. Ela não era projeto meu. Começou em 1996, quando eu ainda era prefeito de Curitiba. Em 98 foi batida a sua quilha, ou seja, o barco já existia, e foi arrematado e concluído para os 500 anos do Brasil. A televisão mostrou a caravela balançando um pouco, mas sobre as ondas do mar, todos os barcos, e imagine até esses de modelo mais antigo, costumam balançar. Ondas balançam barcos, mas não quer dizer que os afundem. Venha passear na caravela da verdade. Veja as imagens que nós temos da nau Capitânia do Brasil. Sim, vocês ouviram bem. Ondas balançam barcos. Venha navegar na nau da verdade. Mas voltando ao Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo, quanto custou aos cofres públicos o show do Chitãozinho e Chororó no Babu para lançar o Ratinho à presidência? Não sabemos. Não temos provas, mas temos evidências e slides. Segundo o site UOL, de 9/8/2023, o pessoal andou descobrindo que empresários que doaram 400 mil para a campanha eleitoral do governador ganharam o contrato da loteria do Estado. Não é muita sorte? A política é uma loteria. E a gente que pensava
que era pênalti. O forte de uma possível candidatura do governo Ratinho Júnior à presidência seria a educação. Isso porque o seu ex-secretário de Educação foi o Renato Feder, agora secretário de Tarcísio do governo paulista. Dizem que se Ratinho sair mesmo candidato à presidência, toda a sua publicidade de campanha vai ser com slides. É que seu secretário de Educação é um aficionado por slides. Feder propôs a volta dos slides para as salas de aula em substituição aos livros didáticos do MEC. A próxima revolução na educação do Feder será a volta dos mimeógrafos. Vocês sabem o que é um mimeógrafo? Era uma espécie de xerox para fazer cópias, só que tinha que girar uma manivela e ficava o cheiro de álcool na escola inteira. Sim, isso explica por que boa parte dos alunos da década de 80 virou alcoólatra e fez letras. Só que Renato Feder, depois de ser secretário do Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo, foi para São Paulo colocar suas teorias em práticas e começou a distribuir slides cheios de erros nas áreas de História, Biologia, Português e Matemática. Distribuídos nas escolas paulistas por Feder, afirmava que a proibição do uso de biquínis foi adotada por Jânio Quadros em 1961, quando ele era prefeito de São Paulo. Segundo a Secretaria de Educação de São Paulo, Jânio Quadros teria emitido um decreto vetando o uso de biquíni nas praias da cidade. Esse slide foi distribuído para as turmas de segundo ano e a notícia foi revelada pelo UOL. Acontece que nesse ano, 1961, Jânio era presidente da República e, além disso, todos sabemos, São Paulo não tem praia. Outro slide afirmava que foi Dom Pedro II, e não sua filha, a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea em 1888, colocando fim à escravidão do Brasil. O governo de Tarcísio cancelou a princesa Isabel. Mas, imediatamente, vários eleitores bolsonaristas, internautas, que também são eleitores de Tarcísio, corrigiram o texto afirmando que quem assinou a Lei Áurea foi Moisés. Tarcísio afirmou que já admitiu o responsável pelos erros e ele não era nem o Chitãozinho e nem o Chororó. Era o Luciano de Camargo. Não foi isso. Agora, Tarcísio, depois desse fiasco, voltou atrás e disse que não distribuirá somente material digital para os professores, mas irá imprimir os slides para quem quiser. Talvez imprimir no mimeógrafo. Ou seja, Tarcísio deu um duplo carpado indo da extinção dos livros do MEC para os slides e agora para os slides impressos. Além disso, o Ministério Público está de olho em Feder, porque ele tem um contrato de 200 milhões com o governo de São Paulo através da empresa Multilaser, da qual possui 28% das ações. Mas lá no Paraná, a Assembleia Legislativa nunca descobriu nada de errado nos contratos da empresa do Feder com o Ratinho, talvez porque o presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, estivesse ocupado com outros aspectos da administração paranaense. O impedimento de Traiano para descobrir alguma irregularidade no governo do Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo. Talvez seja o fato de que a esposa de Traiano, Rosa Aparecida Traiano, tenha 3 cargos no governo de Ratinho Júnior. Segundo o site Paiquerê FM, Rosa acumula cargos no Detran, na Coapar e na Tecpar. Aliados de Traiano, no entanto, dizem que os cargos são culpa do PT. Como Feder andou por Curitiba, quis sugerir com os slides que afirmavam que Jânio Quadros proibiu as mulheres de usarem biquíni na capital paulista, que se evitasse em São Paulo coisas como essa que ele viu na capital paranaense quando esteve por aqui no Paraná. Uma figura pitoresca dos curitibanos de bons costumes. O seu nome é Nelson Rabelo, gente boa, é biólogo e tornou-se uma personagem folclórica no Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo, a capital paranaense, Curitiba, por andar de bicicleta de sunga.
Correm boatos de que se o Ratinho for presidente, a partir do Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo, o Oilman poderá ser o ministro dos esportes. Mas, voltando ao gênio do Jânio Quadros, o que ele proibiu mesmo foi a briga de galos e lança-perfumes lá no rancho, bem pra lá do fim do mundo. No Paraná? Não, no Brasil inteiro. Vocês acham que o Brasil começou a ser careta agora? Não, a convivência com os caretas do Brasil começou há muito tempo. O Jânio Quadros era da União Democrática Nacional, UDN, Partido Conservador de Direita do Brasil, que proibiu o maiô em concurso de beleza. Então não vamos estranhar a volta dos slides e dos mimeógrafos por parte da direita. Mas ao invés de uma arminha com o dedo, Jânio não era tão louco, usou como símbolo de campanha uma vassoura para simbolizar a limpeza moral que precisava ser feita no Brasil. Agora vamos ver um trechinho da música de campanha de Jânio Quadros no documentário A Face Oculta sobre Jânio Quadros, lançado em 1991. Jânio Quadros se lança com o apoio da UDN. Ele é um colosso, ele é paulista. Jânio tem a maior votação proporcional da história do Brasil. Ouviu bem. É um colosso, é um paulista de Mato Grosso. Bom, e agora os paulistas elegeram Tarcísio, um carioca, para ser governador de São Paulo. Bom, se você quer um dia ser governador de São Paulo, não vá nascer lá. Eles odeiam a si mesmos. Os paulistas dizem, nasceu em São Paulo? Não pode nos governar, não sabe nada sobre nós. Bom, antes de ser eleito presidente em 1961, Jânio Quadros, que era do Mato Grosso e havia sido prefeito por São Paulo, foi por 2 vezes deputado federal pelo Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo. Sim, o Paraná. Só que Jânio não ia às sessões do Congresso. Não foi em nenhuma sessão. Eu não vou. Pra quê? Mas vamos ver mais um trechinho do documentário A Face Oculta de Jânio Quadros. Jânio vai aos comícios desarrumado, com a barba por fazer e caspa sobre os ombros. Entre um discurso e outro, tira do bolso um sanduíche de mortadela. Constantemente não, senhor. O senhor retire o advérbio que está mal empregado. Começou com essa história de mortadela, foi a direita e não a esquerda. E tem mais, esse negócio de aparecer todo desleixado, não é coisa do Bolsonaro, o Jânio havia inventado antes. No ano de 2022, Moro, que é do Paraná, tentou ser deputado federal por São Paulo e não conseguiu, apesar de Moro ter comido bastante pastel na Moca, a Rosângela, vocês viram. E eu fiquei perguntando a mim mesmo por que Moro não conseguiu ser deputado federal por São Paulo e Jânio conseguiu ser 2 vezes deputado federal pelo Paraná. E cheguei à conclusão que é por causa do português. Jânio fazia questão de ser um conservador com um português impecável. Já Moro fala algo parecido com o português, mas que não chega exatamente a ser o português. Aquelas pessoas que cometeram atos de violência, invadiram, depedraram prédios públicos, têm que ser punidas, claro, na medida das responsabilidades. Que é, Moro? Pesadas. Aquelas pessoas que cometeram atos de violência, invadiram, depedraram prédios públicos, têm que ser punidas, claro, na medida das responsabilidades. É o mesmo que fala que Lula é analfabeto e não sabe falar. Bom, Jânio Quadros foi eleito presidente e teve o bom senso de renunciar 7 meses depois, deixando um slide para explicar sua renúncia. Não, digo um bilhete. Mas tem um slide do bilhete. Jânio Quadros avisou que renunciava por causa de forças ocultas e o pessoal achou que fizeram uma macumba para ele. Até hoje ninguém sabe que forças ocultas eram essas, e quando ninguém sabe nada sobre porra alguma e não lê livro nenhum, sobra para a esquerda. Mas voltando ao Ratinho, presidente, um dos projetos do governo, dizem as más línguas, seria o DNA para todos, no programa Descubra Quem é Seu Pai. Um verdadeiro programa filha da... Outro programa que afirmaram
seria implantado, afirmavam por aí, né? É o Vende Tudo Brasil 50% off, que seria vender todo o Brasil como o Ratinho vendeu a Copel, a Companhia de Energia Elétrica do Paraná, a preço de banana. Como vocês sabem, o Ratinho vendeu a Copel para os americanos. Acontece que no Rio Grande do Sul, a Companhia de Energia foi comprada pelos chineses. No Piauí, quem comprou a Cepisa foi o Lehman, dono da Ambev, por 50 mil reais, preço de cerveja. Quer uma distribuidora de energia aí? Quantos engradados você me dá nela? Se os americanos entrarem em guerra com a China, nós vamos ter que mudar para Santa Catarina ou tomar uma cerveja no Piauí. O Ratinho, o pai, está certo. No Brasil neoliberal está difícil saber quem é o pai da criança. Se houver um apagão, o serviço telefônico dirá: se você é gaúcho, diz que 1 e fale com a China. Se você é paranaense, diz que 3, fale com Nova York. Se você é do Piauí, relaxe e tome uma beira. Isso se não mandarem um slide para você com informações incorretas. O deputado petista doutora Tenor afirmou na Assembleia Legislativa que seu delírio é com as coisas reais, parafraseando a música Alucinação do Belchior. Infelizmente, a vida dos brasileiros com as privatizações tem tudo para ser um pesadelo real. O Brasil parece cada vez mais com um rancho fundo, bem para lá do fim do mundo. Este é o seu programa Zoando com a Política, do jornalista e escritor Marcos Guimarães, e tem o apoio do Coletivo de Cultura, a Estrela da Encruzilhada do Dr. Antenor. Aqui pela Rádio Cultural, Maria Bugra. Um abraço, gente querida.